Vivemos num mundo que corre mais rápido do que o coração consegue acompanhar. Olha, essa frase, que abre os textos que a gente vai analisar hoje, me pegou de jeito. Pega mesmo. É uma daquelas verdades que a gente sente na pele, né? Aquela sensação de estar numa esteira que só acelera, competindo sem saber bem pelo quê, com um ruído constante na cabeça. Exato. Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar nos escritos de Elder Lag, mais especificamente na primeira parte de A Consciência no Mundo Atual, que ele chama de A Humanidade e o Mundo Vindouro. Um título forte. E a nossa missão aqui não é só fazer um resumo. A gente quer tentar mapear o diagnóstico que ele faz da nossa sociedade e, principalmente, decifrar o que ele quer dizer com esse tal de mundo vindouro, que, já adianto, não é um lugar no mapa. E é um desafio interessante porque o autor nos joga direto em questões existenciais bem profundas. Ele não está interessado em criticar superficialmente a nossa rotina corrida. Não é sobre agenda lotada. Não, ele quer investigar a origem da nossa desconexão, sabe? A natureza do nosso desejo mais básico e o papel que a nossa consciência tem na evolução. Não só nossa, pessoal, mas cósmica. É um material que exige que a gente respire fundo antes de começar. Então, vamos lá. O ponto de partida dele, no capítulo 1, O Mundo que Corre Demais, é um cenário que, a gente reconhece na hora. Com certeza. Um mundo focado em consumo, em performance, no ego. Ele diz uma coisa que resume tudo de forma brilhante. Ele fala: o ser humano aprendeu a correr, mas desaprendeu a sentir. Aprendeu a responder, mas desaprendeu a ouvir. E o que eu acho fascinante nessa afirmação é que ela vai muito além daquela queixa comum de estamos sem tempo. Pois é. O que ele chama de perda da sensibilidade humana é quase uma atrofia, sabe? Não é que a gente não tem minutos no relógio para sentir. É que o músculo da empatia, da conexão real, parece que está enfraquecido. E a consequência disso que ele aponta? A consequência é a criação de adultos carentes de sentido. Pessoas que são ótimas em cumprir metas, em responder e-mails, mas que se sentem vazias por dentro. Essa carência de sentido parece ser o centro de tudo. Mas o que me chama a atenção é que ele não aponta o dedo. Ele não culpa o indivíduo. Não mesmo. No fim desse primeiro capítulo, ele joga uma ideia que parece contraintuitiva, mas que amarra todo o resto. Ele diz: a responsabilidade por cada pessoa é de todos nós. Confesso que, à primeira vista, essa frase soa bonita, mas não é um pouco utópica? É a pergunta-chave. Na prática, como isso funciona sem virar um peso esmagador para todo mundo? Então, eu acho que a provocação dele é exatamente essa. Não se trata de carregar uma culpa esmagadora. É tipo uma mudança de sistema operacional. Certo. Ele está sugerindo que a ideia de um eu isolado, que vence ou fracassa sozinho, é a própria raiz do problema. A frase propõe uma mudança de perspectiva, entende? O bem-estar do outro não é um ato de caridade, mas uma parte essencial do meu próprio bem-estar. Ah, interessante. Não é sobre se sentir culpado pelo vizinho, mas sobre entender que a saúde do ecossistema social depende de cada peça. A cura para o vazio de um indivíduo é uma responsabilidade compartilhada. Entendi. Então, não é uma falha individual, é um bug no sistema coletivo. E se o problema é tão profundo assim, ele não pode ser só social ou psicológico. O autor vai mais fundo. Ele fala sobre a origem dessa desconexão num nível mais fundamental. Exatamente. É aí que a análise entra num território quase cosmológico. É no capítulo 2, O Mundo Vindouro Aqui e Agora. Ele propõe uma espécie de mito de origem, uma história sobre como a realidade veio a ser. Certo. Ele descreve um estado primordial, antes de tudo, onde existia só um desejo absoluto, puro, completo. Pensa nisso como uma força única, uma consciência unificada, sem separação nenhuma. Uma unidade perfeita. E, pelo que eu entendi do texto, para que qualquer tipo de experiência pudesse existir, movimento, aprendizado, a própria vida, essa unidade precisou se quebrar. É uma imagem muito forte essa, a de um espelho perfeito que se estilhasse em bilhões de pedaços para criar o universo. Exato. E cada um de nós seria um desses fragmentos. Essa analogia do espelho é perfeita.
porque cada fragmento, por menor que seja, ainda reflete a luz, reflete o mundo, mas de uma perspectiva única, limitada, Incompleta. certo. E o ponto mais radical da cosmologia dele é como ele enquadra essa quebra. Não foi um erro, não foi um pecado original ou uma punição. O que já é uma grande mudança. Total, foi um evento necessário. A fragmentação foi o mecanismo que permitiu a existência de diferença, movimento e consciência. A perfeição teve que se tornar imperfeita para que a evolução pudesse acontecer. Isso muda completamente a nossa posição na história. A gente não é vítima de um acidente cósmico, exilado de um paraíso perdido. Nós somos o resultado de um processo deliberado. Exatamente. E o nosso papel nesse cenário é o de ser um agente consciente do código universal. Essa expressão é muito poderosa. É muito forte. Ela nos tira do banco de passageiros e nos coloca no volante. E não estamos aqui só para sofrer as consequências dessa fragmentação, mas para participar ativamente do processo de reparo, de restauração daquela unidade. Nós somos, então, os engenheiros de software encarregados de consertar os bugs do sistema. É uma ótima forma de colocar. É isso. Ok, agentes conscientes do código, isso é grandioso, mas soa muito abstrato. O que a gente faz com isso no dia a dia? Como se conserta esse código na prática? E a resposta dele está no capítulo 3. A fé é doação. E aqui ele vira de cabeça para baixo um conceito que a gente acha que conhece bem. Sim. Para ele, fé não tem nada a ver com acreditar em dogmas ou em algo invisível. Fé é a capacidade de doar. Confesso que essa definição me fez parar para pensar. Ele basicamente tira toda a conotação religiosa e transforma a fé num verbo, numa ação. Totalmente. É uma virada de 180 graus. E ele diz que isso vai contra a nossa natureza de fragmento, certo? A nossa programação padrão seria querer receber, preencher o nosso próprio vazio. Precisamente. A nossa condição padrão é a de um buraco negro, sabe? Sempre querendo puxar a matéria para dentro. A doação, nesse sentido, é uma força antigravitacional. Uau! É o ato de ir contra essa programação básica. E o que é mais fascinante é como ele descreve o impacto disso. Cada ato de cuidado, de compaixão, cada momento em que a gente escolhe ouvir em vez de responder, não é só uma boa ação. É mais do que isso. Na visão dele, é uma linha de código corrigida no sistema universal. Então, o que ele está dizendo é que a moralidade não é um conjunto de regras sociais, mas uma função de engenharia cósmica. Exato. Nossas boas ações não são só boas no sentido ético. Elas são literalmente bug fixes para a realidade. Isso muda completamente o peso de um pequeno ato de gentileza. Muda tudo. Cada experiência da nossa vida, especialmente as difíceis, se torna uma oportunidade de restaurar aquilo que foi fragmentado. Nossas vidas viram laboratórios para essa reparação cósmica. E ele dá um exemplo bem prático de como isso funciona nas relações. O texto fala que para se conectar de verdade com outra pessoa, é preciso neutralizar 50% de seus próprios desejos para agir em benefício dela. Sim, eu adoro esse exemplo. Isso me lembra de qualquer negociação boba do dia a dia, tipo, decidir qual filme a gente vai assistir no streaming. A gente acha que é uma decisão pequena, mas, segundo o autor, nesse exato momento a gente está praticando um ato cósmico de ceder espaço para o outro existir. É uma perspectiva fascinante, não é? E a gente pode ampliar essa ideia. O autor sugere que não se trata só de ceder nos relacionamentos. O objetivo final é alinhar o nosso desejo individual com o desejo do universo, agindo em benefício do todo. Entendi. Isso implica uma mudança radical na nossa fonte de segurança. Em vez de depender do nosso ego, do nosso salário, das nossas conquistas, a gente passaria a depender do coletivo, do sistema maior. É uma troca de eixo. É uma troca de eixo fundamental, do eu para o nós, numa escala cósmica. Certo. Então vamos juntar as pressas. A gente partiu de um diagnóstico de um mundo acelerado, desconectado. Entendemos que a origem disso é uma fragmentação cósmica necessária. E vimos que o caminho para o reparo é através de atos de doação que corrigem o código da realidade. A grande pergunta é: para onde tudo isso leva? O que é, afinal, esse mundo vindouro? E a resposta dele é a síntese de tudo isso. É tão simples quanto profunda. Ele diz:
O mundo vindouro não é um lugar para onde vamos, mas um estado de consciência. Uau! Isso muda tudo. Não é uma promessa de um paraíso depois da morte, não é uma utopia futurista. Não. É algo que se constrói aqui e agora, dentro de nós e entre nós. Não é uma linha de chegada, é a forma como a gente corre a maratona. Perfeito. É isso. Esse estado de consciência é o resultado direto do nosso esforço em desenvolver essa força de doação. E aqui tem uma virada de pensamento muito interessante. Qual? O mundo fragmentado em que a gente vive com todo o seu egoísmo e dor não é um erro a ser lamentado. Ele cumpre uma função crucial. Que é? Ele nos dá, por contraste, a imagem exata do que é o mundo altruísta. É como um negativo de uma fotografia, sabe? Ele nos mostra precisamente a imagem que precisa ser revelada. O sofrimento e a desconexão se tornam, então, um mapa do que precisa ser construído. Exatamente. E o texto termina com uma metáfora muito poderosa. Ele diz que a consciência é o escritor e o nosso desejo é a tela. Gosto disso. É como se o universo nos entregasse uma tela em branco, que é o nosso desejo infinito de receber, e um pincel, que é a nossa consciência. O mundo que a gente vê ao nosso redor não é nada mais do que o quadro que estamos pintando, todos juntos, a cada segundo. E ele deixa a pergunta no ar. E ele encerra deixando a pergunta no ar. Qual imagem você escreverá na sua tela? Não é uma pergunta retôrica, é um chamado direto àquela responsabilidade que ele mencionou lá no começo. Recapitulando rapidamente a nossa exploração, então. Saímos de um mundo que corre demais e não sente, mergulhamos numa história cósmica de um espelho que se quebrou para criar vida. Certo. E descobrimos que nosso propósito é juntar os cacos através da doação, redefinindo o futuro não como um lugar, mas como um estado de consciência que a gente constrói ativamente a cada escolha. E para deixar um pensamento final, o próprio material nos dá uma pista intrigante sobre os próximos passos. Uma nota no final dessa primeira parte menciona que os próximos escritos de Helderlag abordam robôs, inteligência artificial e a nova sociedade. Isso é interessante. Como isso se conecta com o que a gente acabou de discutir? Bom, levanta uma questão provocadora. Se toda a jornada para esse mundo vindouro, para esse estado de consciência conectado, depende da nossa capacidade humana de doação, de sentir o outro, de neutralizar o ego, Certo. que papel a tecnologia, como a inteligência artificial e os robôs, vai desempenhar nesse processo? É uma boa pergunta. Por um lado, a gente pode pensar que essas ferramentas poderiam nos ajudar a corrigir o código fragmentado. Talvez automatizando o trabalho maçante, nos dando mais tempo livre para a conexão humana, para a arte, para sentir. Exato, essa é a visão otimista. A IA como uma ferramenta que nos libera para sermos mais humanos. Mas tem o outro lado, não é? Sempre tem. O risco de que essa mesma tecnologia aprofunde ainda mais a nossa desconexão. Ela pode nos tornar ainda mais eficientes em correr e responder, otimizando a própria corrida que o autor critica, enquanto nossa capacidade de sentir e ouvir atrofia de vez. Ou seja, a IA pode se tornar a ferramenta definitiva do egoísmo. Exatamente. Criando bolhas de realidade perfeitamente customizadas para o nosso desejo de receber, nos isolando para sempre nos nossos pequenos fragmentos de espelho. A questão que fica é: a tecnologia vai ser o pincel que nos ajudará a pintar um quadro de unidade, ou vai ser a ferramenta que estilhaçará o espelho em pedaços ainda menores? O mundo de 2030. Um futuro bem próximo, né? Exato. E a nossa bússola para essa exploração são trechos da obra de Helderlag, A Consciência no Mundo Atual. E o interessante aqui é que o Lag não se posiciona como um futurista de tecnologia, sabe? Não mesmo. A abordagem dele é outra. Ele se descreve como alguém que observa, sente e busca compreender o mundo e a consciência humana. Então a análise é bem mais profunda. Nossa missão aqui é navegar por essa visão em 3 grandes partes. Primeiro, os robôs que vão mudar o nosso mundo físico. Depois, como isso vai virar o conceito de trabalho de cabeça para baixo. E por fim, a parte mais ousada. A tecnologia que pode entrar literalmente nas nossas mentes. Discussão deixa de ser sobre a tecnologia pela tecnologia, né? Passa a ser sobre o impacto dela na nossa experiência como seres humanos. Totalmente. O que a análise propõe é que estamos num ponto de virada.
não é mais ficção científica. O ritmo das mudanças é tão brutal que o que parecia coisa de filme há 5 anos... Já tem protótipo hoje. Exato, já tem protótipo funcional. As bases para esse futuro de 2030 estão sendo construídas agora, enquanto a gente conversa. Exato, não é uma promessa vaga. E o primeiro grande tijolo dessa construção, o primeiro ato da nossa conversa, são os robôs humanoides. Certo. A análise foca bastante no exemplo do Tesla Optimus, que muita gente acompanha. A evolução foi absurda. Foi muito rápida. Em menos de 2 anos, saiu de um conceito que, vamos ser sinceros, gerou umas piadas, Sim, no começo era meio ridículo. para um protótipo que não só anda, mas que a gente já vê em vídeos inspecionando peças, separando objetos por cor, com uma precisão impressionante. E a velocidade do desenvolvimento é o que choca. Mostra que muitas barreiras, tipo de engenharia, de equilíbrio, de manipulação fina, estão sendo superadas muito mais rápido do que até os especialistas mais otimistas previam. A gente passou do se pro quando. E o quando é bem mais cedo do que a gente imaginava. Mas aqui é que a visão do Lag fica realmente radical. Não é só sobre o robô funcionar, é sobre a escala e o custo. Ah, sim. A ambição, segundo a análise, é produzir milhões de unidades até 2030, com um custo projetado entre 20 e 30 mil dólares. Milhões! Peraí, milhões de unidades a 20 mil dólares. Isso é preço de carro popular. Isso muda o jogo completamente. Totalmente. Não é mais em brinquedo de luxo para uma mega fábrica. É algo que, sei lá, a padaria da esquina poderia comprar. Exatamente. Você tocou no ponto nevrálgico. A automação industrial sempre existiu, mas era cara, restrita, inacessível para 99% das empresas. O que a gente está vendo desenhado aqui é a democratização do robô humanoide. É isso. É a transição do robô como ferramenta industrial para o robô como um eletrodoméstico. Ou um funcionário de baixo custo. E as implicações disso são gigantescas. De repente, a decisão de contratar uma pessoa para uma tarefa manual ou comprar um robô que trabalha 24/7... Não tira férias, não reclama. vira uma decisão do dia a dia nas empresas. E em casa, a ideia de ter um assistente para lavar a louça sai do desenho dos Jetsons e entra no catálogo da Amazon. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a questão vai muito além de robôs vão roubar empregos. A pergunta vira outra. Qual? Como a presença constante desses assistentes não humanos vai reconfigurar nossas interações, a arquitetura das nossas casas, a logística das cidades? Nossa, verdade. Quando você tem uma força de trabalho incansável e barata, isso muda a economia e, por consequência, a própria estrutura social. É uma transformação no tecido do dia a dia. Exato. Porque se esses robôs estão no nosso dia a dia, a primeira pergunta que todo mundo faz é: e o meu emprego? E aqui, a análise não alivia nem um pouco. Não mesmo. A previsão é categórica. Milhões de empregos eliminados num piscar de olhos. Coisa de 5 anos. É uma previsão dura, mas que segue uma lógica implacável, né? Qualquer tarefa que seja primariamente física, repetitiva e que possa ser traduzida num conjunto de movimentos, vira candidata à automação. A eficiência e o custo se tornam imbatíveis. E a lista de exemplos é bem pé no chão. Trabalhadores de chão de fábrica, motoristas de caminhão com os veículos autônomos. Pessoal da limpeza, trabalhadores rurais. Praticamente todo tipo de trabalho manual. Mas a análise vai além. Diz que mesmo o trabalho intelectual, algoritmizável. Aquele que segue um roteiro? Isso. Tipo analisar contratos padrão, preencher relatórios, também está na mira da IA. Mas essa é uma previsão que a gente ouve há décadas. O que, segundo o material, faz com que desta vez seja diferente. 2 coisas principalmente. A primeira é a convergência. Não é só a IA, ou só os robôs, ou só os carros autônomos. É tudo junto. É a combinação dos 3 acontecendo ao mesmo tempo, criando um efeito cascata. E a segunda, que é a mais importante, é a capacidade. Como assim? As IAs de hoje não são mais programadas para uma única tarefa. Elas aprendem, elas se adaptam. Isso amplia o leque de substituição de forma exponencial. Entendi. É por isso que a análise levanta a questão inevitável. Se as máquinas farão o trabalho físico
E o trabalho intelectual repetitivo, o que sobra pra gente? É a pergunta de $1 trilhão. E a resposta que o material oferece é surpreendente, porque não é tecnológica. De forma alguma. A resposta é profundamente humana. O que as máquinas não podem substituir? A educação. Educação. E aqui é preciso fazer uma distinção fundamental que o texto martela. Uma máquina pode ensinar matemática, pode ensinar história, pode vomitar fatos com uma eficiência perfeita. Certo. Mas transformar uma criança em um adulto confiante, empático, capaz de colaborar e de se conectar com os outros, essa tarefa, segundo a visão do Legge, é e sempre será domínio dos seres humanos. Essa ideia de que a conexão humana se torna o nosso maior produto é muito forte. Muito. O texto descreve nosso mundo como ultraconectado em sistemas de energia, comida, logística, mas ao mesmo tempo profundamente desconectado em confiança, cheio de hostilidade. Exatamente. E nesse cenário, a confiança vira o ativo mais valioso. É o que sustenta comunidades, famílias, negócios. Sem ela, essa nossa interdependência vira uma fragilidade gigantesca. Faz sentido. A conclusão da análise é que o trabalho mais bem pago e respeitado do futuro não será o de programador de IA, E sim o de? o de educador, no sentido mais amplo. Aquele que ensina cuidado, empatia, responsabilidade mútua. A meta não é mais competir para ver quem ganha, mas colaborar para que o sistema todo funcione. É uma inversão total de valores sobre o que é trabalho. Uma inversão radical. Uau! Se essa primeira parte da transformação mexe com o mundo físico e o trabalho, o próximo passo da análise nos leva para a fronteira final, a nossa própria mente. Aí a conversa muda de patamar. E aqui, claro, o grande nome que vem à cabeça é o Neuralink, que já está saindo das páginas de ficção científica e entrando nos primeiros testes com humanos. Sim, aqui já não estamos falando de ferramentas externas. É uma fusão direta entre a nossa biologia e o poder de processamento digital, a interface cérebro-computador, a BCI. E, de novo, o que impressiona é a velocidade. A meta de ter essa tecnologia comercialmente disponível até 2030 parece agressiva, mas o ritmo dos avanços é inegável. Com certeza. A promessa é de controlar um celular com pensamento, ter acesso a qualquer informação da internet instantaneamente e, o mais impactante, conectar sua mente direto a uma IA. Multiplicando a sua capacidade cognitiva. Exato. E a analogia usada na análise para descrever isso é perfeita. Imagine que todo o conhecimento humano está numa biblioteca infinita. Ok? Ter uma BCI não é só ter a chave dessa biblioteca, é ter um superprocessador na sua cabeça capaz de ler, entender e conectar todos os livros ao mesmo tempo. Nossa. É uma capacidade de síntese e processamento que está simplesmente em outra categoria em relação à cognição humana normal. As implicações sociais disso são de arrepiar. Não estamos mais falando de uma divisão econômica de ricos e pobres. Não. O material sugere que estamos no limiar de uma divisão biológica, quase criando uma nova subespécie humana, o Homo augmentus. Exato. A questão da equidade deixa de ser sobre dinheiro e passa a ser sobre a própria capacidade de pensar. É a maior linha divisória que a humanidade já enfrentou. Porque pela primeira vez essa diferença brutal de capacidade não seria fruto de talento natural ou de educação, Seria comprada. mas de uma atualização tecnológica que você pode comprar. Imagine um mercado de trabalho onde alguns candidatos têm acesso a uma superinteligência e outros não. A competição Deixa de existir? acaba. A desigualdade seria codificada na nossa própria biologia. Isso é assustador. Estamos falando de criar uma nova casta, uma casta cognitiva. Uhum. E como toda tecnologia desse calibre, a análise explora a dualidade. Por um lado, o potencial de cura é maravilhoso. Ajudar pessoas com paralisia a andar, devolver a visão a cegos. Tratar doenças neurológicas. É uma promessa de diminuir o sofrimento humano. Sem dúvida. E esse é o motor ético que impulsiona a pesquisa. A aplicação terapêutica é quase incontestável. Seria um salto na medicina comparado à descoberta dos antibióticos. Mas aí vem o lado sombrio.
O risco de, em mãos erradas, essa mesma tecnologia ser usada para controle. Sim, o texto usa uma expressão pesadíssima: transformar pessoas em zumbis controláveis. A ideia de que seus pensamentos, desejos e decisões possam ser manipulados remotamente. É o roteiro do pior filme de terror. Dá um frio na espinha só de pensar. E a análise faz um contraponto muito inteligente para dimensionar esse risco. Compara as BCIs com as armas nucleares. Certo, as bombas atômicas são aterrorizantes, mas existe um freio: o medo da destruição mútua. Ninguém aperta o botão porque sabe que o troco vem na mesma moeda. Verdade. Com chips cerebrais, esse freio não existe. Um poder poderia, teoricamente, usá-los para subjugar uma população sem o risco de uma retaliação equivalente e imediata. Então, se não há um freio tecnológico, qual seria a nossa defesa? A grande aposta, então, seria na nossa ética. A única defesa, segundo o autor, não viria de outra tecnologia, mas da nossa própria consciência. Da escolha. Da escolha deliberada de usar esse poder para o bem coletivo e não para o controle de poucos. É uma aposta na maturidade da espécie humana. Uma aposta alta. Altíssima. E apesar de pintar esse quadro aterrorizante, o autor termina com uma nota de otimismo, acreditando que a gente só consegue evitar os perigos se olharmos diretamente para eles sem medo. Ok. Juntando tudo isso, robôs no mundo físico, IA redefinindo o trabalho, BCIs na nossa mente. A mensagem final é clara: ou a gente se adapta ou fica para trás. É isso. A visão se resume a 3 grandes vilões do emprego tradicional: robôs humanoides, carros autônomos e a IA superando humanos em tarefas intelectuais. Diante disso, o que a gente precisa desenvolver para não virar peça de museu? A lista de competências essenciais que a análise propõe é muito reveladora. Não tem nada de aprender a programar em Python ou engenharia de robôs. Não. O que tem, então? A lista é criatividade, liderança, empatia, adaptabilidade e pensamento estratégico. Ou seja, As habilidades mais profundamente humanas. faz todo sentido. Se as máquinas vão fazer tudo que é mecânico e repetitivo, o nosso valor se desloca para aquilo que, até onde sabemos, é unicamente nosso. Exatamente. A conclusão da análise é forte. Adaptar-se não será apenas uma opção, mas uma necessidade para prosperar. Exato. A mensagem central aqui não é de pânico, mas um chamado para uma evolução consciente. A tecnologia está nos empurrando, quase à força, a reavaliar o que significa ser humano e o que realmente tem valor. É uma reavaliação forçada. O foco está saindo do técnico, do automatizável e indo para o relacional, para a conexão. De certa forma, as máquinas estão nos forçando a sermos mais humanos. Recapitulando rapidamente, então. A jornada que o material de Elderlane nos propõe é um mergulho em 2030, um mundo onde robôs são comuns, o conceito de trabalho é reinventado ao redor da empatia e da conexão, e a humanidade encara a escolha de como ou se vamos fundir nossas mentes com as máquinas. É um cenário de disrupção total, sem dúvida, mas também de uma oportunidade única. E isso nos deixa com uma reflexão final. Manda. A análise argumenta que as competências mais valorizadas no futuro serão as mais humanas. Isso nos leva a uma pergunta provocadora: se as máquinas vão assumir o trabalho mecânico e algorítmico, tanto físico quanto intelectual, Certo. talvez o nosso principal trabalho, pela primeira vez na história, passe a ser o de nos tornarmos seres humanos melhores, mais conscientes e mais conectados. O que essa mudança de foco significaria para a nossa educação, para as nossas prioridades como sociedade e, no fim das contas, para a nossa definição de uma vida bem-sucedida. Hoje a gente vai mergulhar num material que nos foi enviado e que é muito, muito provocador. Bastante reflexivo também. É um trecho do trabalho de um pensador chamado Elder Legg. Ele se descreve de um jeito interessante, não como um acadêmico, mas como alguém que observa, sente e busca compreender o mundo. E isso já dá o tom do que vem pela frente, né? Exato. A fonte de hoje é a parte 3, Natureza Humana, Valores e Evolução Consciente. E a nossa missão aqui vai ser extrair o centro da crítica dele ao nosso mundo e, claro,
entender a saída que ele propõe. E é uma análise que vai fundo mesmo. O ponto de partida dele é que a gente vive numa era de contradições. Temos muita tecnologia, muita informação, mas parece que nunca estivemos tão perdidos sobre como viver bem, sabe? Sim, como se conectar de verdade. Isso. A proposta dele conecta o micro e o macro. A ideia de que uma transformação coletiva na sociedade só acontece a partir de uma reavaliação de valores muito pessoal, muito interna. Perfeito. Então vamos começar pelo diagnóstico que ele faz e, assim, já adianto que o cenário não é dos mais otimistas. Não mesmo. Ele argumenta que estamos construindo uma sociedade de tipo gênios tecnológicos que são, em vários aspectos, analfabetos emocionais. Tem uma frase no texto que me marcou muito. Qual? Ele diz que estamos cercados de coisas inteligentes que, em vez de nos tornarem mais inteligentes, muitas vezes nos tornam dependentes. Como é que a gente chegou aqui? Essa é a pergunta de 1 milhão. O que o texto aponta é que a dependência da tecnologia não é o problema em si, mas um sintoma de algo maior. Certo. Ele descreve o que chama de cenário da sociedade hoje. E os traços são bem fáceis de reconhecer. Primeiro, um materialismo extremo. O nosso valor é medido pelo que a gente acumula. Pelo que a gente pode mostrar. Exatamente. O sucesso vira uma questão de posse, não de contribuição. E isso, claro, alimenta o segundo ponto, uma competição que ele chama de predatória. Predatória é uma palavra forte. E é a intenção. A lógica é de ganhar a qualquer custo. A cooperação, a ajuda mútua, muitas vezes isso é visto como fraqueza, como ingenuidade. O que naturalmente cria um ambiente de... Desconfiança total. Se todo mundo está competindo para levar vantagem, as relações viram... transações. Transações, isso. Você não se conecta com a pessoa, você faz um cálculo de custo-benefício. O texto fala de uma desconexão emocional massiva. É o paradoxo, né? Ter 1000 amigos online e se sentir completamente só. E o resultado final desse sistema, segundo a análise dele, é um ciclo que se retroalimenta. O sistema, nas palavras dele, recompensa a exploração e pune a integridade. Nossa. Ser honesto, ético, se torna mais difícil, porque as regras do jogo parecem favorecer justamente o oposto. Aí a tecnologia, nesse contexto, vira uma ferramenta que só acelera isso tudo. Acelera o isolamento, o consumo. Isso. Ela nos dá mais eficiência para competir, para consumir, mas falha em nos ensinar o que ele chama de o essencial, como viver e sentir. O diagnóstico é forte e, para ser honesto, um pouco deprimente. Parece um beco sem saída. Se o individualismo e a competição nos trouxeram até aqui, o que nos tira daqui? A gente precisa de um colapso para mudar. É interessante você perguntar isso porque é justamente aí que o argumento dele dá uma virada surpreendente. Ah, é? É a parte mais contraintuitiva, talvez. Ele não propõe uma solução que venha de mais tecnologia ou de um novo sistema político. Ele aponta para algo muito mais fundamental. E o que seria? A natureza? A natureza? Sim, mas não de uma forma romântica, sabe? Como um lugar bonito para passear. A visão dele é que a natureza funciona como um sistema com leis implacáveis. Ele usa uma frase que é um soco no estômago. Manda. A natureza corrige o ser humano de forma severa, precisa e legal. Ela não negocia. Espera um pouco. Então, ele está pintando a natureza quase como um sistema operacional. Um código que não dá para burlar. Se você viola os termos de uso, o sistema te corrige sem dó. É isso. É uma boa analogia. Confesso que essa visão da natureza e do sofrimento como professores soa um pouco cruel. Quase como se ele estivesse dizendo que as pessoas precisam sofrer para aprender. Isso não é perigoso. O ponto mais delicado da ideia. E acho que a chave para não interpretar mal é entender o sofrimento não como uma punição, um castigo divino, mas como... Feedback. Feedback. Sim. Um feedback brutal, talvez, mas um feedback direto e honesto. É o universo dizendo, olha, essa sua estratégia egoísta, essa sua forma de explorar tudo e todos, ela não é sustentável. Certo. Ela gera desequilíbrio, e o desequilíbrio gera dor. No texto, o sofrimento é um professor severo, mas justo, que nos força a pensar quando tudo parece perdido. Então, não é um desejo de que as pessoas sofram, mas uma constatação. O sofrimento é a consequência inevitável de agir
contra as leis do sistema em que a gente vive. Exatamente. E é nesse momento de perda, quando nossas seguranças materiais desmoronam, que a gente é forçado a olhar para dentro. Isso. O argumento é que a vida nos confronta com o nosso próprio egoísmo. E aí fica implícito uma escolha. Que escolha? A gente tem a opção de aprender pela consciência, analisando os dados, agindo de forma preventiva, ou a gente pode ignorar tudo isso e esperar que a natureza e o sofrimento nos piquem, como ele diz, para forçar a mudança. E a mudança parece inevitável, de um jeito ou de outro. A mudança é. A forma como a gente chega nela é que está em jogo. E, francamente, a rota do sofrimento é sempre mais dolorosa. Ok, se o sofrimento é o feedback que nos força a aprender, qual é exatamente a lição? Se o problema é o egoísmo, qual é a matéria a ser estudada? A lição é a correção desse egoísmo. O texto reconhece que a gente tem uma tendência natural a pensar primeiro em nós mesmos. Instinto de sobrevivência. Sim, mas quando isso é levado ao extremo, gera dor para nós e para os outros. A saída, então, é o cultivo consciente de atitudes altruístas. E ele deixa claro que isso não se resolve com mais leis ou regras externas. A mudança tem que ser de dentro para fora. Exato. Vem do entendimento do que ele chama de leis universais da conexão humana. E é aqui que entra a citação que, para mim, é o coração do texto. Qual é? O amor ao próximo é uma lei superior. Isso me leva a pensar, como seria uma sociedade que funciona com base nessa lei superior? É fácil falar em altruísmo, mas na prática, o que isso significa? E ele não deixa isso no campo abstrato, o que é um ponto forte do material. Ele descreve essa sociedade altruísta de forma bem concreta. E como ela é? É basicamente uma inversão de 180 graus na nossa lógica atual. Imagina um ambiente de trabalho onde a premissa não é o que eu ganho com isso, mas sim como podemos criar valor juntos. É uma mudança de mentalidade gigantesca. Total. Nesse cenário, as pessoas competem para ver quem contribui mais, não para derrotar os outros. O sucesso de um indivíduo não é acumulado de forma egoísta, mas se multiplica em benefício da coletividade. Isso muda tudo, porque a base das nossas interações hoje, em grande parte, é desconfiança, né? A gente parte do princípio de que o outro pode querer nos enganar. Pois é. O que ele propõe é trocar essa base de hostilidade por uma base de confiança, empatia e cuidado. Mas aí entra o meu lado cético. Isso é lindo na teoria. Mas quando a gente pensa no mundo dos negócios, por exemplo, que é movido por competição, lucro, isso não soa um pouco como utopia? Sem dúvida, é o maior desafio. E o texto encara isso de frente. Ele contrasta as duas lógicas de negócio. A primeira, que ele chama de dominante, é a que a gente conhece bem. A de farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa mesma. Muitos tentam usar o outro apenas para maximizar seus próprios lucros. Ele descreve um cenário onde quase não há espaço para pessoas honestas, é a lógica da extração de valor. Certo. E qual seria a outra lógica? A segunda, que seria alinhada com a natureza, é baseada na reciprocidade verdadeira. É a compreensão de que num ecossistema saudável, ninguém prospera de verdade sozinho a longo prazo. O sucesso de um depende da saúde do todo. Exatamente. E para explicar isso, ele faz uma distinção que eu achei brilhante entre negócio material e negócio espiritual. Negócio material e espiritual. Como assim? O negócio material, na visão dele, é aquele que nasce da exploração do engano. É o lucro rápido, o ganho que vem de uma brecha. E a característica desse tipo de ganho é que ele se dispersa rápido. É instável. Entendi. Já o negócio espiritual, e a palavra que não é religiosa, é sobre propósito, nasce de uma união consciente. O foco vai além do lucro do próximo trimestre. Então, qual seria o lucro de um negócio desses? O lucro é a criação de valor duradouro. É investir em educação da equipe, dos clientes, na construção de uma cultura de confiança, numa nova consciência sobre o impacto da empresa no mundo. O valor gerado aqui é, segundo o texto, real e duradouro, porque ele não extrai valor da sociedade, ele fortalece a sociedade. Não se trata de negar o lucro, mas de redefinir de onde ele vem e para que ele serve. Juntando todas as peças, então, o diagnóstico sombrio, a correção severa da natureza,
a proposta de uma mudança interna para o altruísmo, que tipo de futuro isso tudo aponta? A visão final é a de que o nosso futuro não vai ser determinado pela tecnologia que a gente cria, seja inteligência artificial ou o que for. Não. Não primariamente. Vai ser determinado pelo nosso nível de consciência coletiva ao usar essas ferramentas. A tecnologia é um amplificador, sabe? Um amplificador. Sim. Se a nossa consciência for egoísta, ela vai amplificar a destruição. Se for altruísta, vai amplificar a cooperação. E ele chega a listar uns pilares para essa nova sociedade, né? Sim. É como um mapa. Primeiro, humanos genuinamente conectados uns aos outros e à natureza. Segundo, o uso ético da tecnologia, sempre a serviço do bem-estar. Faz sentido. Educação para empatia, para cooperação. E, por fim, uma sociedade onde o valor máximo é a contribuição mútua. E essa visão culmina numa ideia muito poderosa sobre prosperidade que você mencionou. É uma virada de chave. Total. A grande promessa do texto é que, quando a gente aceita essa responsabilidade de agir em benefício de todos, a prosperidade deixa de ser um privilégio de poucos e se torna uma conquista coletiva. A gente sai do jogo de soma zero. Exato, onde para eu ganhar alguém tem que perder, a gente entra num jogo de soma positiva, onde o sistema todo fica mais rico, mais resiliente. A prosperidade vira um resultado de um sistema colaborativo. É uma redefinição radical do que significa sucesso. Fazendo uma síntese do nosso papo, então, o percurso que esse material nos propõe é bem claro. Começa com o diagnóstico de uma sociedade que, apesar de conectada, está emocionalmente fragmentada pelo egoísmo. Daí apresenta a natureza e o sofrimento não como inimigos, mas como mecanismos de feedback que nos forçam a encarar as consequências das nossas escolhas. É um chamado à realidade. E, por fim, aponta para uma transformação consciente, uma escolha ativa de evoluir do egoísmo para o altruísmo, não só como um ato moral, mas como a estratégia mais inteligente para sobreviver e prosperar. Perfeito. A mensagem central que fica é que essa reavaliação de valores não é só um ideal filosófico, é uma necessidade prática, urgente, para a gente criar um futuro que seja sustentável. Um chamado à ação. Sim, que começa no nosso dia a dia, na forma como a gente se relaciona com quem está do lado, com a nossa comunidade, com o planeta. E para fechar, o autor termina com uma imagem muito forte. Ele diz que o futuro vai depender de como a gente escreve a nossa história na tela da consciência. Isso me deixou pensando. No quê? Fica a reflexão. Se essa tela estivesse em branco na nossa frente, hoje e agora, qual seria a primeira palavra ou o primeiro gesto que cada um de nós escolheria para começar a escrever essa nova história coletiva?